Para repercutir o recorde da balança comercial chinesa, converso agora com Celso Figueiredo, sócio do Barral, do Barral, Parente Pinheiro Advogados, doutor em Direito Internacional. Seja bem-vindo aqui à nossa programação, Celso, é um prazer tê-lo por aqui. Meu caro, eu gostaria de entender o que a gente pode tirar de informações valiosas dessa balança comercial da China, que se mantém bastante resiliente, apesar das quedas recentes em dados anteriores e também apesar desta guerra comercial declarada com os Estados Unidos. Gabriel, bom dia, sempre um prazer estar aqui contigo. Eu acho que a primeira lição que a gente pode aprender é que a China ela consegue se adaptar muito bem, mesmo em tempos que são bastante difíceis, né, para o seu comércio diante de uma guerra comercial que vem sendo estabelecida desde o primeiro governo Trump, perpassou pelo governo Biden e agora se acirrou ainda mais no governo Trump, né? A gente sabe que a economia chinesa ela tem uma ingerência muito grande do seu governo, então o governo chinês ele consegue inclusive antecipar tendências, né? A gente vê que o mercado de carros, de veículos elétricos, ele vem sendo dominado pela China no investimento que foi feito há 20 anos atrás, né? A gente vê que a tendência é cada vez maior uma dependência da China no mercado de semicondutores. E a China já está apontando para o futuro aí, tanto para a questão, né, de tecnologia, de alta tecnologia para a inteligência artificial, ou seja, chips de alta capacidade, né, como também para a questão da robótica, e não podemos esquecer do mercado de energia sustentável. A China já é uma líder na produção global de painéis solares, também vem atingindo essa meta no setor, né, de energia eólica. Então, o que a gente consegue aprender é que a China, ela, de fato, ela tem um nível de adaptabilidade muito grande. Como muito bem foi colocado na reportagem, mesmo com altas tarifas introduzidas pelo governo Trump, com várias medidas de defesa comercial introduzidas por outros players relevantes, o vídeo União Europeia, que colocou medidas de defesa comercial contra veículo elétrico, contra biocombustível, entre outros produtos, a gente vê que a China consegue diversificar mercados, né? Teve uma crescente muito grande de exportações aí, não somente para a União Europeia, mas também para o Sudeste Asiático, que são os vizinhos chineses, né? A gente percebe que a maior alta do valor das exportações chinesas foi para o continente africano, que é um continente que segue cada vez mais aproximando-se, né, comercialmente com a China, né? E a gente percebe que a China vem ocupando esses espaços que não estão sendo ocupados. Por conta disso, a lição, repito aqui, é um grande nível de adaptabilidade da economia chinesa. Perfeito. E aí, por exemplo, o óleo por parte dos reflexos. Temos a apuração da CNN que indica que o governo está preparando, ou está estudando, pelo menos, tarifas para aço e carros vendidos por países do mundo, em especial, claro, a China, que vem vendendo muito produto aqui para o país. Como é que você enxerga esta relação do redirecionamento de produtos afetando, por exemplo, a nossa economia por aqui e outras economias locais espalhadas pelo mundo? É a tática da China, talvez, conseguir entrar e dominar estes mercados? Lembro o caso do aço, que já há investigação antidumping aqui por parte do Brasil, já há aplicação de cotas para importação, mas mesmo assim o governo está tendo insucesso no controle da entrada do produto importado por aqui. Bem, Gabriel, tua pergunta é muito pertinente, porque a gente lida com a situação por parte do Brasil, não só parte do Brasil, até por parte da União Europeia, de que o arcabouço de instrumentos e dispositivos legais, né, o ferramental mesmo existente para combater esse tipo de invasão de produtos chineses, ele acaba sendo muito reduzido, né? A gente percebe que a gente tem as medidas de defesa comercial que conseguem, de uma certa forma, tentar ir na raiz do problema, mas acaba sendo até insuficientes. E, por outro lado, a gente tem a aplicação, né, de uma elevação tarifária, de elevações tarifárias do ponto de vista comercial, para também tentar conter a entrada de produtos com preços muito baixos, né? Isso acaba trazendo um problema para o governo, né, para o governo brasileiro, para outros governos, que é qual será a medida eficiente a ser adotada para se preservar indústrias no país, para se preservar empregos e para, ao mesmo tempo, também não gerar um vírus diplomático muito grande com a própria China. A gente tem que lembrar que a China já é o principal
parceiro comercial do Brasil há algum tempo. 40% da pauta exportadora brasileira vai para a China. Então, a gente também não pode pesar muito a mão olhando para o lado do governo brasileiro a ponto de trazer um ruído diplomático para com a China, tal qual ocorreu, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi para a guerra comercial. O Brasil não tem essa possibilidade do ponto de vista comercial, seria um tiro no pé, né? Então, a gente enfrenta muito estrategicamente uma dificuldade de aplicar a melhor medida, a medida mais cirúrgica para os diversos setores que estão sendo afetados. Eu citou muito bem o setor siderúrgico, a gente tem o setor químico brasileiro que vem sendo também muito afetado, o setor têxtil vem sendo muito afetado e outros setores, né? Eu indicaria que talvez o meio termo é o mais ideal. A gente tentar, ao mesmo tempo, né, que estreitar algumas relações que são interessantes para o nosso lado. O Brasil tem possibilidade de explorar minerais estratégicos, terras raras, mas não somente exportar o produto de baixo valor agregado, tentar trazer os investimentos, né, seja da China, seja dos Estados Unidos, para a gente conseguir produzir por aqui, pelo Brasil, e aí ser cada vez mais competitivo. Mas, novamente, a gente não tem um remédio específico e nesse meio termo todo a gente tem um componente que eu acho que é muito interessante, que vem sendo discutido há algum tempo, mas sem uma solução prática, que são as constantes desvalorizações cambiais que o governo chinês perpetua na sua moeda. Inclusive, nós temos justamente uma moeda muito competitiva para exportações, câmbio valorizado, mau negócio para exportadoras, e o Japão se beneficia disso. Agora está com um câmbio bastante desvalorizado, está tentando recuperar a sua indústria, mas a China durante décadas aí mantém este câmbio bastante desvalorizado e incentiva o setor industrial. Eu queria lhe perguntar, essa dificuldade dos países de barrarem produtos chineses, como acontece aqui no Brasil, essa falta de instrumentos que são necessários para fazer esse combate, dá a entender que a China vai ser mais resiliente a este cenário de guerra comercial e nos indica a acreditar que a guerra vai durar mais tempo, vai ser uma guerra longa, uma disputa longa com os Estados Unidos? Tem que ver até qual é o fôlego dos Estados Unidos para se manter nesse embate, uma vez que os mercados, tanto americano como chinês, né, eles são interdependentes, né? A cadeia produtiva de valor, né, principalmente os produtos de alto valor agregado, eles acabam sendo muito interdependentes entre Estados Unidos e China. Eu entendo que a gente vai vislumbrar para os próximos 2, 3 anos ainda um aumento das exportações chinesas vis-à-vis um nível de importação ainda baixo, mas como está dentro do próprio plano quinquenal da China, um aumento do próprio consumo doméstico, um aumento do consumo doméstico chinês para os próximos anos, ele faz com que as exportações elas diminuam, uma vez que vai ter um maior consumo desses produtos pelo próprio chinês, né? E também o nível de importação aumente também, uma vez que vai ter produto que a China não produza, que o consumidor chinês vai tentar consumir. Isso vai fazer com que a balança comercial chinesa ela reduza um pouco. Agora, novamente, quando a gente olha da China para fora, a gente vê um país com uma capacidade, né, muito produtiva muito grande, de escala global. Então, o nível de competitividade dos outros países acaba sendo reduzido, né? Então, respondendo muito diretamente a sua pergunta, a resiliência da China ela vai ser percebida aí para os próximos anos, né? E a gente vai ver cada vez mais movimento, não só dos Estados Unidos, da União Europeia e de outros países também, para tentar manter suas indústrias. E isso vai ser importante do ponto de vista de diálogo institucional, né? Se cada vez mais vão se elevar o tom da conversa, né? Como o Trump já fez, o Macron está fazendo agora recentemente, né? E vis-à-vis também uma possibilidade de alianças estratégicas. Porque do ponto de vista global, não dá para a China ter todo o comércio global para si e deixar com que os outros países não tenham, porque, no final das contas, causar o endividamento dos outros países, o empobrecimento dos outros países, vai fazer também com que se perca o próprio mercado consumidor dos produtos chineses. Então, a gente vai ter que vislumbrar algum tipo de diálogo mais acirrado para tentar se equalizar, né, essa preponderância chinesa no comércio global. Celso Figueiredo, obrigado pela entrevista, por ter aceito o nosso convite para analisar essa situação atual da indústria e do mercado chinês como um todo. Até uma próxima, meu caro. Bom trabalho.
Até a próxima. Muito Valeu. obrigado.